questão do quanto existe oportunidade em tudo que acontece, de bom e de ruim. É recomeçar do zero e de maneira correta. É isso que ele tá falando de oportunidade que a gente tá falando, né? Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil peça por peça para enxergar a conexão do todo. Mais um episódio aqui muito especial, sempre lembrando dos nossos patrocinadores. Sempre. Você vai construir? Quer reformar? Oió Construções e Reforma. Seu lar, seu palácio. Uma empresa muito séria, com um atendimento personalizado e diferenciado, que vale muito a pena. Se você quer construir, quer reformar, quer fazer o seu puxadinho, quer realizar o seu sonho, Chame. Oió Construções e Reforma. Os contatos sempre aqui na descrição dos nossos vídeos. Nosso outro patrocinador, R1 Automação. Já pensou em automação? Já pensou em casa inteligente? Outra empresa sensacional. Na verdade, a gente só faz parceria com quem, né? É só platear. Mas é qualidade, R1 é qualidade, de fato, né? E lembrando sempre, pessoal, se inscrever no canal, ativar o sininho para ajudar a gente a entregar mais conteúdos de qualidade para vocês, tá? Porque esse é o nosso intuito, entregar conteúdo de qualidade, né, Edu? Isso a gente nunca deixou de falar, né? E hoje, bom, fala aí, hoje é um assunto muito bacana, né? Que a gente vai bater um papo aqui, né? Mas antes de começar, aproveitar a oportunidade também para mandar um abraço pro Dom e pro Carlão, que hoje não estão presentes. Mas vamos falar de um assunto que está em alta, né? Infelizmente, né? Vamos pensar por esse lado, que é as guerras, né? Verdade. Temos duas guerras aí em andamento, uma ainda, a outra não tão ainda, é mais recente, mas, né, estão ainda em andamento, mas a gente quer trazer uma perspectiva diferente, um olhar sobre uma outra, né, uma outra ótica sobre o tema guerra, que é o que podemos dizer que envolve o nosso métier, né? Que é a questão da construção civil. Você já pensou quais são os desafios da reconstrução de uma cidade, de um estado, de um país que já passou ou ainda está em guerra? Por onde começar? Por onde começar? Quais são as dificuldades? Qual a logística? Quais são as parcerias, as soluções, os problemas que precisam ser solucionados? Qual o olhar, né, que Exato. todos os envolvidos, e aí eu coloco todos porque não é só falar de governo, de comando, mas assim, tem população, tem uma série de fatores. Então vamos bater um papo aí sobre esses desafios. Para começar, né, se a gente for falar de uma ordem cronológica, né? Vamos tentar, né? Porque a gente vai desconstruindo e, pô, o buraco é muito mais embaixo, né, cara? Mas assim, se a gente for seguir uma ordem cronológica, vamos até, para fechar mais o leque, né? Sim. Vamos até falar de a guerra finalizada, né? Acho que o primeiro desafio é a questão de, e aí estamos olhando só para a ótica da construção civil, reconstruir. Primeiro desafio acho que é, questão de limpeza, né?
quantidade de entulho, quantidade de estruturas que estão destruídas. E quando eu falo estruturas, não estou falando apenas de edificações, né? Prédios e residências, mas ruas, pontes e tudo mais. A gente, no meu ponto de vista, né, a gente vai bater um papo aqui para desconstruir esse assunto e tentar entender, porque eu vejo que existe um exercício que todo mundo faz, né, na área da construção civil ou de arquitetura, que é um exercício de você construir uma cidade do zero. Só que você construir uma cidade do zero, você está pegando o solo bonitinho, tudo mais, etc. Estamos falando de um pós-guerra. Então nós temos muitos danos na área, né? Então o primeiro ponto, eu colocando no meu lugar, né? Eu estou no comando. Denner, o que você vai fazer agora que acabou a guerra? Vou fazer uma análise do entorno de tudo que aconteceu, tudo que está danificado, porque a gente precisa levantar dados. Já começa por aí, né? O que temos de estrutura, o que não temos de estrutura, o que foi afetado. E aí vai muito mais além quando a gente fala de construção civil, porque a gente envolve meio ambiente, que é uma coisa muito séria nesse assunto, né, de pós-guerra. A gente envolve produtos químicos também, né, que envolvem. Sim. Então, assim, primeiro ponto, a gente vai analisar os danos, né, que aconteceu no pós-guerra. E vai ter que reunir uma equipe. Então também automaticamente vai ter que fazer vai ter que saber quantos sobreviventes. O buraco é muito mais embaixo, cara. Muito mais embaixo. Inclusive matéria-prima, né? Exato. Porque nesse levantamento, nesse balanço, se é que podemos dizer assim, né? Nesse balanço, nesse levantamento, eu preciso descobrir também, eu tenho matéria-prima para fazer essa limpeza, né? Porque estamos ainda no passo de, eu preciso limpar tudo isso. Né? Para pensar em começar a fazer e aí, alguma assim, coisa. eu tenho matéria-prima, eu tenho mão de obra, eu tenho equipamentos, Exato. eu tenho onde fazer o descarte disso, como eu vou fazer o descarte disso, como que eu vou fazer, e aí eu te pergunto, porque eu não sei o termo exato, mas como que eu vou fazer ali como que eu posso dizer, a redução dos escombros, de pegar pedaços gigantes e quebrar em pedaços menores para fazer transporte e tudo mais. Como que é? Então, aí nesse caso, a gente também vai ter que estudar a logística. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu faria, né? Fazer o estudo vamos colocar uma cidade que está em guerra, que foi danificada, né? Vamos tentar simplificar um pouco, né? Então vamos fazer os estudos. O que nós temos de infraestrutura, o que não temos de infraestrutura, que foi afetado ou não foi afetado. Então você tem que começar a pegar os pontos essenciais e começar a estudar uma logística. Você tem que olhar de cima do tabuleiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um hospital que tá ok, que não foi danificado. Legal. Então você vai começar a reconstruir a sua cidade. Beleza. Tive diversas áreas que foram danificadas. Preciso tirar todo esse entulho. Todo esse entulho de prédios que foram destruídos, de pontes, de estrada. Mas eu tenho... Nos lugares que eu iria descartar, for danificadas as vias. Então eu preciso arrumar, consertar as vias primeiro para depois conseguir tirar os entulhos. Garantir a logística, entendeu? Dessa tarefa. Exato. Mas... para eu fazer a construção, eu preciso de mão de obra, de matéria-prima, e de onde que vem? Sendo que eu não tenho na minha cidade. Então, vou ter que procurar outras cidades ao meu redor para saber se eu consigo fazer uma logística para chegar material e mão de obra para começar a reconstruir. Então, aí você já começa a partir de um princípio, né? Então, você pega um problema e você já começa a desconstruir esse problema. Então, de um problema que a gente teve de tirar um entulho, a gente descobriu que a gente tem que arrumar a estrada, mas para arrumar a estrada a gente tem que falar com pessoas de fora para chegar matéria-prima, para chegar mão de obra, para a gente conseguir arrumar essa estrada, para conseguir entrar equipamentos, para tirar esse entulho todo, para aí a gente começar. Isso que a gente está falando de uma coisa simples, né? Sim. Por exemplo, assim... Estamos na primeira tarefa. Isso, a primeira tarefa. Digamos que a gente cronologicamente falando. Digamos que a gente está no centro, né? Onde fica os principais localizações, por exemplo, hospital, não sei o que, e foi danificado algumas coisas importantes que tem que arrumar com urgência, né? Então a gente tem que já pensar por um todo, já é um norte.
Eu acho que isso acaba sendo um dos nortes, porque uma pós-guerra, você tem diversas frentes, né, para trabalhar ao mesmo tempo. Acho que não tem como você trabalhar só nessa ponta e esquecer o restante. Sim. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que até algo bem difícil, que eu imagino nesse primeiro momento, a definição das prioridades. Exato. É extremamente difícil você fazer uma definição de prioridades nesse momento. É, porque precisa. Porque precisa, porque assim, a prioridade é salvar vidas, tá? Mas um exemplo só, né? Do tamanho dos desafios. A prioridade é salvar vidas, beleza. Só que, meu, como que chega meu medicamento aqui? Se a minha estrada principal, ou o único acesso, ou, sei lá, as vias Exato. terrestres, né? Melhor dizendo. As vias terrestres estão todas bloqueadas. O espaço aéreo está fechado. Sabe? Não tem acesso marítimo, por exemplo. Não tem acesso marítimo, é. Então, assim, definir prioridades já é algo extremamente difícil, Exato. eu imagino, nesse ponto. Tudo acaba Nesse sendo uma momento. desconstrução, se você parar pra pensar. Porque assim, tá bom, a prioridade é salvar vidas. Beleza, vamos desconstruir. Mas pra salvar vidas eu preciso de medicamentos, preciso de máquinas, preciso de macas. Como que vai chegar isso daqui aqui? Se eu não tenho acesso, vai chegar uma hora que vai secar a fonte e acabou. Eu não vou conseguir cumprir com a minha prioridade. Então, acho que um pós-guerra você vai desconstruir tudo, todos os detalhes. Por exemplo, salvar vidas com certeza é uma prioridade. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter alimento, tem que ter água. Então, esses aí também. Manter vidas Entendeu? não deixa de ser salvar. Entendeu? Então, assim, pensando como por exemplo, se nós estamos em guerra, eu acho que as pessoas vão querer afetar o solo, Sim. que eu acho que é para afetar realmente nessa parte do alimento e tudo Estruturalmente, mais. né? Que nem, se eu não me engano, acho que na Ucrânia tem bastante trigo lá, né? Forte lá, né? E aí eles afetaram muito nessa região, né? Pra afetar mesmo na parte da alimentação. E aí esse é o pós-guerra que causa um impacto muito grande ao longo prazo. Que nem eu tava conversando aqui com você antes de começar a gravação. Na guerra do Vietnã, se eu não me engano, teve um caso que foi o Agente Laranja. Não sei se você conhece dessa história, né? Que o Agente Laranja é um cara que colocou pós-guerra produtos químicos. Acho que em árvore, nessas coisas assim, pra não ter mais camuflagem dos soldados. E aí esses produtos químicos pós-guerra afetou o solo de uma tal maneira que até hoje tem pessoas que têm doenças respiratórias, câncer e tudo mais. Isso que eu tô falando, se eu não me engano, o quê? Depois de 75? Tô falando de Mais quase. ou menos. Pô, tô falando de quase 50 anos e ainda tem impacto. Resíduos, tem impacto. Entendeu? Ainda tem impacto. É que nem você pegar a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Nagasaki, né? Essa bomba teve um impacto radioativo, né? Que correu, acho que foi pelos lagos, pelos rios. Se eu não me engano, teve até chuvas ácidas e tudo mais. E teve muito impacto, né? Teve muito impacto. E isso até hoje tem esse impacto, que traz doenças e tudo mais. Então tem alguns pós-guerras que parece que não. O dano você não vai conseguir consertar 100%. Isso que é o triste. Nesse primeiro momento, eu acho que até enxergar os danos mais duradouros é difícil. Nessas guerras atuais, com certeza. A gente não sabe ainda. É um estudo que só a longo prazo a gente vai saber. Por exemplo, o Hamas está sofrendo muito, né, com chegada de alimentos, todas essas coisas, produtos de hospitalar e tudo mais. Isso pode gerar, daqui uns anos a gente vai saber o impacto que vai gerar tudo isso. São coisas que infelizmente não tem como consertar, né? Que nem esse exemplo que eu dei, que nem Chernobyl, né? Que não foi uma guerra, mas foi um ato que por conta da pós-guerra aconteceu, mas é uma coisa que tá até hoje lá, a radioatividade. Então tem coisa, cara, infelizmente tem o pós-guerra que a gente não pode, mas de qualquer maneira a gente dá parte da. Não vou nem falar da parte da construção civil, porque eu acho que é um conjunto, né, que trabalha, né? Construção civil, meio ambiente, planejamento, estratégia. E
E aí quando você começa a colocar as frentes, você vai colocando pessoas de todas as áreas, você vê que é uma coisa muito mais séria, né? É muito mais séria. Você vai desconstruindo, né, cada ponto. Você fala, caracas. E aí a gente se depara com outro ponto que é a questão da comunicação, né? Também. Que é muito afetada, inclusive, se a gente pensar em estratégia de guerra, estratégia de guerrilha, que seja, você cortar a comunicação, acho que é o primeiro ato, vamos dizer assim, que você pensa quando você quer causar um prejuízo, né, no inimigo, reduzir a capacidade de combate dele. Então, e aí assim, beleza, eu tô com essa dificuldade de logística. Eu preciso de conversar ali com o macro, vamos colocar assim, né? Quer seja prefeitos de outra cidade, né, ou de outros estados, né? Eu preciso me comunicar, eu preciso, quem pode me ajudar e tal, mas e Exato. comunicação? Entendeu? A comunicação, ela se dá de que maneira num pós-guerra? Eu tenho que encontrar meios de manter as relações minimamente possíveis para que eu consiga realmente, isso aqui que eu estou enxergando, esse levantamento que eu fiz, é isso mesmo? Tá faltando alguma coisa? Não tá faltando? Então, assim, são muitos, vamos colocar assim, muitas camadas, né? Muitos níveis. Eu avanço um nível, eu descubro outro nível de problema. E eu vou indo, são muitas camadas, Exato. muitos problemas, e tudo ao mesmo tempo. Né? Exato. Ao mesmo tempo. E você tem que pensar sempre nas prioridades, que é o básico, né? Que é para o ser humano sobreviver. Estamos falando do alimento, da água, do alimento. O hospital, com certeza, é um ponto muito importante, né? E aí você vai colocando por camadas, como você falou. Então você é um pós-guerra, você vai reconstruir a sua cidade, você vai colocar as suas prioridades. Então qual que é a prioridade? Um alimento. Quando eu falo alimento, não estou falando de ter um supermercado na porta no centro, não. Estou falando de agrícola, de fazendas, precisa ter plantações. Sim. Né? Aí vai depender de cada região, porque tem região que você tem um tipo de plantação, tem outras coisas que vêm de fora, né? Exportação, importação e tudo mais. Mas tem que pensar no básico. Básico. Recuperação de solo e tudo mais. Exato. Isso se você não tiver um solo que for danificado durante muitos anos. Por conta de gás, produtos químicos, pode ser que seu solo nunca mais seja o mesmo. E aí? O que a gente faz? Mas aí você tocou num ponto bem bacana. Sim, óbvio, né? Estamos falando de coisas ruins, né? Falar que algo é bacana é meio controverso. Mas é a questão do quanto existe oportunidade em tudo que acontece. De bom e de ruim. Por mais que é dolorido falar isso, mas... Porque assim, vamos num exemplo que você citou. Japão. Né? 2 bombas atômicas, né? Hiroshima e Nagasaki. Mas, eu estou fazendo o levantamento de tudo que eu tenho estruturalmente e tal, e, eu tô com uma oportunidade na mão de como eu quero reconstruir. Eu vou reconstruir para voltar para o mesmo patamar, para o mesmo lugar, ou eu vou aproveitar e já vou ir para um lugar que eu queria ir antes, mas a minha estrutura anterior não me possibilitava. E quando eu coloco estrutura anterior, eu estou falando de maneira geral. Sim. Pegando parte política, parte geológica, tudo, né? Um exemplo besta, por exemplo. Antes da guerra, minha rede elétrica era aérea. Agora, agora o meu solo tá todo detonado, eu vou aproveitar e já vou fazer a fiação subterrânea. Cara, entendeu? Um exemplo ridículo, mas
Até trazendo uma reflexão, se você parar pra pensar se tem uma guerra no Brasil. Cara, no Brasil, se a gente tivesse a oportunidade, tirando guerra, de fazer uma coisa melhor, por exemplo, uma cidade que não tivesse tanto trânsito, ou uma cidade que, pô, olha quanta enchente que tá acontecendo aqui em São Paulo, especificamente, Santa Catarina, se não me engano. Então, assim, são coisas que, hoje eu quero resolver o problema de trânsito em São Paulo. Porra, cara. Cara, você vai ter que quebrar muita coisa e construir muita coisa. Agora, num cenário de pós-guerra aqui, você faz de maneira correta. Os fios tudo exposto, não, você vai fazer tudo subterrâneo. Representa uma oportunidade muito grande. Exato. Que nem eu falei, a gente colocou um conteúdo de casas de taipa, né? Que era antigamente feito dessa maneira as casas, né? E aí, pô, será que a gente não errou quando a gente começou a se tornar uma cidade grande, São Paulo? Porque São Paulo era banhada de diversos rios. Não sei se as pessoas sabem disso, né? Muitos rios foram mortos, né? Na época da construção da cidade de São Paulo. Mas será que deveria fazer isso mesmo? Será que foi pensado corretamente a construção da cidade de São Paulo? Entendeu? Olha quantas enchentes nós estamos tendo hoje em dia. Será que se tivesse todos os rios como era da maneira, as construções, será que era para ser assim? Eu vou te falar que assim, ó, fazendo esse paralelo, nós participamos de um evento, né, que você infelizmente não conseguiu ir, mas eu, o Dom e o Carlão participamos do evento, que foi o Network Constru, né, um evento de network da construção civil. E em uma das palestras foi apresentado um vídeo fazendo exatamente o comparativo da evolução de algumas áreas dentro da construção civil. Então, essa apresentação mostrou lá imagens de como era, por exemplo, a agricultura 30 anos atrás, 50 anos atrás, não me lembro se era 30 ou 50 anos o paralelo, e como é a agricultura hoje. E foi mostrando diversos comparativos, como era 50 anos atrás, como era hoje. A forma de construção de 50 anos atrás, alvenaria, tijolo e cimento, bloco sobre bloco, é a única que até hoje é igual a 50 anos atrás. Entendeu? Só que aí que entra a questão das oportunidades que nós estamos falando. E esse ponto que você colocou né, fazendo um paralelo com São Paulo, da construção de São Paulo. Só que nós não evoluímos na forma de construir. Mas não significa que não exista outras formas de construção. Essa não evolução não é porque não existe nenhuma tecnologia, nenhum material novo. É única e exclusivamente escolha. E aí é mais uma oportunidade. Eu me vejo no meu país devastado. Vou reconstruir. Peraí. Reconstruir da mesma maneira? É o caso da Ucrânia. Bloco sobre bloco? É o caso da Ucrânia, por exemplo. Bloco sobre bloco. É realmente a forma mais eficiente? É realmente a forma mais rápida? Exato. É realmente a melhor estrutura? Porque assim, aí eu vou entrar num outro assunto agora. No caso da Ucrânia, um pós-guerra. Cara, a gente tem diversas tecnologias hoje, isso é muito bom. E nós temos que olhar para frente. Então, vou trazer uma coisa que está acontecendo que é hoje em dia. É a situação climática que nós estamos vivendo. Sim. Então, você já tem que construir pensando em alguma coisa nesse tipo. Se eu não me engano, eu não vou lembrar em que lugar que é, mas a gente deixa nos comentários o assunto depois na edição, né, Pedro? Tem algum lugar que já está sendo construída uma cidade como se fosse do futuro. Não sei se é na Arábia Saudita, não vou lembrar onde que é. Mas é absurdo o projeto. Tem o projeto da cidade em linha. É esse mesmo. A gente vai deixar aqui o link para vocês assistir esse vídeo bem rápido.
Mas é uma coisa surreal. Surreal. Você vê assim o muro, né? Muro pra gente é 2 metros. Aquilo ali, pelo amor de Deus, é enorme. É. Imenso. Que na verdade são 2 em paralelo e a Exato, cidade toda tem no tudo. meio. Que é o Você projeto acha- é Cidade em Linha por conta disso. Você acha que ali eles não estão pensando na situação climática no futuro? Sim, Pô, totalmente. 100%, cara. 100%. Então a gente precisa olhar mais pra frente e mudar. E aí é o que você falou sobre essa. Falar vantagem pós-guerra é foda, né? Essa é a verdade, né? Porque ninguém quer uma Oportunidade, né? guerra, é uma A oportunidade. palavra, acho que mais adequada é Entendeu? oportunidade. Exato. É uma Tem que oportunidade. fazer de maneira correta. De É uma maneira oportunidade. correta. Até porque, assim, eu me vejo devastado, as pessoas estão devastadas, a cidade está devastada. Eu preciso reconstruir. Mas eu não posso pensar só em reconstruir. Como eu impeço estar novamente nesse mesmo ponto, nesse mesmo cenário no futuro? Exato. E aí, eu não estou pensando só em impedir uma guerra. Estou pensando em impedir que, caso exista novamente, enfrente novamente uma outra guerra, como que eu minimizo Também toda essa destruição, essa devastação? é uma maneira de pensar também. Quais são os materiais que podem me ajudar ou ser mais resistente, ou que seja de reconstrução mais fácil? Que é o. Você olha para desastres naturais, por exemplo, Estados Unidos, que acontece muito. Estados Unidos, Japão, terremoto, essas coisas, Exato. Que eu não sei. furacão. Ah, Exato. meu, Estados Unidos faz muito construção a seco, né? Wood frame, de madeira, Entendeu? construção a seco. Por quê? Já se perguntaram por quê? Você entendeu? Porque se tem esses. Passou um furacão, devastou tudo, mas, meu, a destruição do wood frame é a mesma da alvenaria, as perdas, e aí tô falando perdas gerais, não só de vidas, Sim, as perdas da alvenaria é a mesma do wood frame, entendeu? Tem uma análise por trás. tem. Aí é a oportunidade que nós estamos falando. Pô, mano. Imagine você numa cidade que tá voando várias placas de drywall e a outra que tá voando vários blocos de concreto. Você entendeu? Não, e pra tirar todo esse entulho e reconstruir, entendeu? Aí tem toda essa estratégia por trás, né? Mas é. E aí eu vou te trazer um outro exemplo de pós-guerra, por exemplo, né? Você tem um problema. Eu tô com um problema no meu solo. Vamos colocar o caso da Ucrânia, que eu acho que é o caso mais recente, né? A gente tem essa guerra também do Hamas com Israel também que tá acontecendo, que é uma infelicidade. Mas por exemplo, no caso da Ucrânia, vamos pensar no pós-guerra. A Ucrânia sofreu pra caramba com parte de solo, que eu vejo assim algumas fotos, alguns vídeos. Praticamente o solo tá um desastre da Ucrânia. É lógico que assim, assim que acabar a guerra, vão ter diversos estudos para saber que tipo de solo tá bom, onde tá ruim, onde eu posso plantar. Vai ter todo esse estudo depois, com certeza. Mas vamos pensar num cenário assim, eu tenho X população. Eu preciso plantar, preciso trazer alimento para minha população. Cara, a gente tem um exemplo hoje em dia que são as fazendas horizontais e verticais, né? É um projeto, eu não sei se ainda já existe, mas você pode fazer fazendas na vertical. Então, pô, eu tenho aqui uma área, sei lá, de 1.000 metros quadrados. Eu não posso. Estamos falando de pós-guerra. Pô, mano, e se eu fizer uma fazenda aqui na vertical aqui? Faço de 3, 4 andares. Ao invés de eu fazer só no solo, na horizontal, onde eu vou alimentar, não sei, vamos colocar aqui 100.000 pessoas mês. Pô, mano, se eu fizer na vertical, eu consigo alimentar 500.000 pessoas mês. Sim. Então você já começa pensando num plano no futuro. Não tenho tanta área, mas, pô, vamos pensar em tecnologia, tudo mais. É aí onde vem as oportunidades também. Existem projetos assim, eu não sei se já tem. E novas formas de cultivo, inclusive. É lógico, com Né? certeza. Novas formas de cultivo. Com certeza. Então, assim, quando a gente fala da oportunidade, é nesse sentido. Né? Exato. De olhar
para, vamos dizer assim, fazer uma analogia, olhar para o livro em branco e, escrever, dar asas à imaginação. Entendeu? Ah, mas você tá romantizando. Não, não tô romantizando. Tá tudo detonado. O problema tá na sua mão. Tem que resolver. Você tem que resolver. Ah, mas o método tradicional é o mais rápido? Não sei. Analisa um pouquinho. Abrace a oportunidade. Entendeu? Inclusive, você tocou no Japão, né? Eu já li uma matéria que fazia exatamente um comparativo da diferença evolutiva do Japão, era um dos exemplos, que era um país que foi devastado na guerra, sim, a Europa e o Brasil. Olhando só para a diferença de evolução, tá? Essa reflexão, essa matéria. E aí, o Japão entrava o fato de ter sido devastado por uma guerra e os desastres naturais. Forçaram o Japão a criar novas tecnologias, achar soluções. O Japão tem construções em cima de molas, por conta de terremoto. Como se fosse um pêndulo, assim que fala, né? Porque aí vem o terremoto, falam que o prédio balança. Não, se tá balançando, tá tudo bem. O que não pode é ele ficar parado, senão, o pessoal... Você entendeu? É sério. A questão da Europa é que quando você olha lá pro passado, a formação geológica não, né? A formação dos países, né? A Europa era um miolinho ali que todo mundo teve que brigar pelas suas terras, e esse brigar pelas suas terras meio que forçou com que a evolução fosse rápida, porque quem não evoluísse ia sumir do mapa. Então teve essa questão, né? A Europa tem questão de desastre natural um pouquinho menor, mas teve essa questão Japão, né? do quanto, né? As potências tiveram que, na verdade, os países tiveram que virar potência, porque quem não virasse potência tinha um risco gigantesco de sumir, de ser dominado, de ser conquistado. Então, Estados Unidos a mesma coisa, desastre natural, forçou a ter evolução. Aí você faz o comparativo do Brasil. O Brasil não tem desastre natural, o Brasil não passou por guerra, o Brasil não passou por nenhum fato, nenhum acontecimento que forçasse, que forçasse o Brasil a evoluir, que forçasse o Brasil a sair do óbvio, sair do padrão. O Brasil não teve oportunidade. E aí, todo esse contexto só para trazer mais uma visão do que nós estamos falando sobre oportunidade. Acaba sendo uma zona de conforto. Não é zona de conforto, né, o Brasil. Mas é uma reflexão muito profunda, cara. Cara, é muito profunda. Se você parar pra ver os métodos de construção, comparando o Brasil com outros países, né, mano? É profundo, né, cara? Nós temos hoje construção a seco, nós temos casa de isopor, estruturas metálicas, nós temos uma infinidade de possibilidades. E a nossa construção continua sendo bloco sobre bloco. Por quê? As pessoas se perguntam por quê. O novo é mais caro? Não sei. Será que acaba sendo uma coisa cultural? Então, o ponto é tão profundo, essa reflexão parece uma idiotice, mas é tão profundo, que assim, a gente nem sabe o que é mais caro, o que é mais barato, o que é mais viável, o que é menos viável. Porque existe a gente só escolhe sempre o mesmo. Existe o preconceito, cara. E assim,
todas essas pessoas que estão quebrando esse paradigma de trazer métodos construtivos novos, né, como a casa de isopor, steel frame, wood frame e entre outras coisas, Casas pré-montadas, né? Todas essas pessoas falam assim: faz um orçamento de bloco sobre bloco e faz um orçamento comigo. E cara, custa zero você fazer um orçamento com eles. Zero. Manda projeto certinho, custa zero. E compara. Compara, cara, mas será que a minha casa de isopor não vai pegar fogo? Meu, estuda o assunto. Vai atrás. Se o cara já tá no mercado construindo, tem várias licenças que já pode construir e é mais resistente. E assim, tá fazendo propaganda de todo mundo, porque, meu, é foda pra pessoa pensar fora da caixa. E assim, não somos irresponsáveis, nem tampouco inocentes de não enxergar a questão política, a questão dos monopólios. Estamos negligenciando essa parte. É lógico. Só que, para que se chegue como sociedade no ponto de começar a falar disso, é preciso conhecimento, e é esse o ponto que nós estamos falando. Né? A oportunidade de ter conhecimentos, ter estudos, ter possibilidades, entender essas possibilidades, Exato. né? Esmiuçar, desconstruir essas possibilidades para chegar às conclusões, e aí chegando às conclusões, aí sim a gente vai para esse ponto, né, de, beleza, vamos combater as políticas, vamos combater os monopólios, vamos, né? Tudo. Então é muito mais profundo do que parece. E assim, estamos falando só de método de construção. Exato. A gente não entrou no assunto de, por exemplo, estrutura elétrica, porque se você falar de pós-guerra, entra a parte elétrica. Sim. Saneamento básico, que é item essencial. Essencial. Beleza, como que você... fluviais. Claro, como que você não vai estruturar de novo a sua rede de esgoto? Como? Sua cidade vai virar o quê? Um podrão. Cara, é muito... E aí, assim, voltamos pra oportunidade. Rede de esgoto eu vou fazer do mesmo jeito? Será que não existe uma outra forma? Será que eu não posso inventar uma outra forma? Pô, minha cidade, toda hora que chovia, toda vez que chovia minha cidade, tinha enchente, né? Transbordava. Qualquer chuvinha, transbordava. Aí você tá falando de um pós-guerra. Vamos falar vamos dar um exemplo desculpa te cortar, mas vamos dar um exemplo até mais ridículo. Toda vez que chovia, ou toda vez que fazia sol excessivo, minha cidade cheirava mal. Esse problema veio de onde? Como eu posso resolver agora que tá tudo detonado? Do zero. É recomeçar do zero e de maneira correta. É isso que ele tá falando de oportunidade que a gente tá falando, né? É claro que a gente tá falando de uma coisa muito fria, né? Que a gente tá falando do pós-guerra. Né? A gente não vai entrar em assuntos políticos, né? Essa parte toda triste, porque é complicado. Mas... trazendo para a realidade agora também um pouco do Hamas lá, né, cara, e de Israel, eu vejo muita danificação de estrutura mesmo, né? De prédios sendo destruído, né? E aí, cara, e ali eu acho que vai ter muito problema de estrutura elétrica e a parte de saneamento básico mesmo. Né? Não sei o que você acha disso, mas... porque, se eu não me engano, ali, né, eles recebem, acho que, alimentos de outras cidades e tudo mais. Então, acho que ali tem que pensar mais na parte logística da coisa, né? Que acho que entra aquele exercício que a gente estava falando, né? De, destruiu, sei lá, um hospital. Beleza, né? O que eu preciso fazer, né? Eu acho que nesse caso, né? E é claro que essa guerra também ainda não acabou, né? A gente não sabe os danos. Nenhuma das duas, né? Nenhuma das duas, na verdade, né? Cara, é foda, né? Guerra é foda. E, nós nem chegamos ainda num ponto crucial. Que aí é crucial porque para você conseguir envolve muita coisa, que é a questão de dinheiro, né? Money, bufunfa, né? Que nós estamos ainda em outros passos, né? Depois que você
enxergou o que você vai fazer, depois você fez o seu planejamento, você ainda tem que conseguir dinheiro para executar. Exato. Né? É um ponto bem mais para frente. Por exemplo, eu trouxe dados aqui em março desse ano. Olha o tempo que já faz, né? E eu friso isso porque eu nem sei se esses dados estão atualizados. Por isso que eu estou frisando que é de março essa estimativa. Em março 2023. de 2023, o Banco Mundial fez uma estimativa do custo da reconstrução da Ucrânia. Bacana, hein? 411 bilhões de dólares. Em reais dá 2,02 trilhões. Isso dá mais do que o dobro do PIB do país em 2021. E pega 2021 porque a guerra começou no final de 2022. Foi. Então, 2021 é o ano anterior ao início da guerra. Por isso que pegou como referência. Só que, na estimativa do Banco Europeu de Investimento, esse valor já sobe. A estimativa do Banco Europeu, 1 trilhão de dólares a reconstrução da Ucrânia, que dá 4,92 trilhões de reais. Isso falando de março. Hoje... Essa estimativa em março. Hoje não sabemos, porque obviamente tudo evolui. A destruição, devastação, surgem novos problemas, né? Surgem outras questões. O mundo, o mercado financeiro é outro hoje, sim, em comparativo com março, então não sabemos se esses números são maiores, menores, mas é só para ter uma ideia, assim, a profundidade dos desafios de uma reconstrução. Mas aí a gente volta para oportunidade. Exato. Quais as oportunidades que eu necessito? E eu tô colocando necessito de propósito, porque oportunidade é só a questão de você enxergar, mas hoje, no mundo atual, eu acho que a gente necessita estar sempre atento a todas as oportunidades que passarem na nossa frente. Todas. Exato. Todas. Então, quais as oportunidades que eu necessito enxergar até para que eu combata a questão do valor financeiro. Exato. Necessário para uma reconstrução, para uma estrutura, para tudo. Tem até uma frase que eu falo que ela é fria e triste, né? Mas é a realidade, né? Enquanto você chora, tem alguém vendendo um lencinho para você. Cara, isso é foda. É foda, mas tem muita gente que vê oportunidade em tudo. Esse exemplo expressa muito a questão da oportunidade. Infelizmente, enquanto está acontecendo a guerra, tem pessoas vendo oportunidade. Sou dono de uma, sei lá, multinacional ferrada de alimento ou de remédio. Vai reconstruir a cidade, eu vou entrar lá desde o começo. E aí eu vou até fazer um adendo, desculpa te interromper, mas eu vou até fazer um adendo, tá? Uma observação, melhor dizendo. Tá? Estamos falando de oportunidade nua e crua. Tá? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque é muito fácil, nesse exemplo que você deu, é muito fácil o nosso cérebro nos levar para as justificativas. Né? E não estamos falando de nada pessoal, nós estamos falando de maneira bem ampla. Tá? Mas é muito fácil de, mas depende, né? Enquanto eu tô chorando, tem alguém vendendo um lencinho, mas depende da condição de quem tá chorando, depende da condição de quem tá vendendo lencinho, não é assim, não é tudo good vibes, não é a questão de que eu posso e o outro não pode, e o capitalismo. Não estamos entrando em nenhum desses méritos. Nós estamos falando de oportunidade nua e crua, analisando de forma generalista a oportunidade. Entendeu? Exato. Precisava fazer essa observação, porque é muito fácil. E volto a dizer, isso é padrão mental. Por isso que eu tô falando, é muito fácil a nossa mente ir para caminhos
que justifiquem as nossas formas de pensar e analisar. E a oportunidade nua e crua que estamos falando é exatamente a gente pensar de maneira totalmente diferente do que a gente pensou desde que a gente nasceu até hoje. É nessa profundidade que a gente está falando sobre oportunidade. Simplesmente assim. Que nem, ó, vou trazer um outro exemplo. Aqui eu vou trazendo vários exemplos porque eu vou viajando, né? Porque a gente falou aqui, a gente está se colocando num pós-guerra, numa posição que a gente tem que resolver a situação. Sim. Então a gente tem que pensar na população. Que nem, por exemplo, cara, eu tô usando bastante o exemplo da Ucrânia porque eu vejo que foi bastante afetada o solo, assim, né? Tá mais atual, a gente tem mais Exato. facilidade de encontrar dados, informações. Exato. E eu vejo assim que o meio ambiente foi bastante afetado ali, né? Então, por exemplo, tem um caso da guerra do Afeganistão que acho que aproximadamente 95% da parte do meio ambiente foi danificado. Hoje, lá sofre muito com desastres ambientais. Chuva, desmoronamento, né? Tudo isso. Que foi um impacto que foi causado pós-guerra. Certo? Agora, pô, e se eu pensasse, vamos trazer para o caso da Ucrânia, a gente está tendo bastante danificação na parte do meio ambiente. Cara, é interessante eu pensar, é interessante não, é importantíssimo olhar para o meio ambiente também, que eu falo, né? Você fazer plantações de novas árvores, reconstruir essa parte do meio ambiente. E por que não pensar em fazer plantação de árvores frutíferas? Não sei. Já tô pensando numa coisa nova. Falar, pô, mano, vou construir. Não, vamos pensar um pouco diferente. Sim. Vamos pensar um pouco diferente? Não sei. Entendeu? Então, cara, Por que não nada vertical, né? Trazendo. um exemplo. Estamos fazendo brainstorming. A oportunidade é isso. Viajando é você viajar. Né? Por que não? Entendeu? Não sei. Por quê? Formas diferentes de cultivo? Sim. Se o solo danificou para sempre, por exemplo, assim, sei lá, tem estudo, porque a gente falou de comunicação. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente está reunindo diversos líderes, né, de diversas posições para fazer estudos, análise do entorno, para saber o que foi danificado e o que não foi danificado. Para aí a gente começar a fazer um planejamento, uma estratégia e uma logística de reconstrução. Acho que esse é o pontapé inicial. E aí você vai ter profissionais que trabalham na parte de química, física, meio ambiente para fazer o estudo do solo. Se o seu solo foi todo danificado com um ataque de, sei lá, produtos químicos, gases, essas coisas, cara, se foi todo danificado o seu solo, não tem mais conserto, que eu vou fazer? Preciso plantar. O que eu vou fazer? E agora? E aí, você é o líder. Você tem que decidir. O que você vai fazer? É isso. Foda. Ah, minha rede de esgoto danificou inteira. Preciso reconstruir uma nova. Tem que reconstruir uma nova. A que eu tinha antes aqui era boa? Não, então vamos pensar numa logística melhor. Que a gente já pensava como cidade há anos atrás, mas não era possível porque você tem diversas construções, né, no local e essa logística não foi pensada corretamente. Sim. Que é o caso que eu trago de São Paulo, que eu sempre faço muita reflexão com São Paulo, porque eu acho que não foi pensado corretamente a construção da cidade de São Paulo. E eu bato na tecla, porque não foi. Eu vou te pedir perdão para fazer uma alteração para trazer um pouquinho mais de profundidade. Não foi pensado corretamente ou sequer foi pensado? Aí entra muito ponto político, entra muita coisa, né? Deixa quieto. Mas é isso, entendeu? É isso. E aí, volto a dizer, nós estamos falando de base. Não estamos entrando em política, não estamos entrando em nada disso. Estamos falando de base.
falando a grosso modo, friamente, Sim, sim. foi pensado errado ou sequer foi pensado? Simplesmente foi acontecendo. Uma questão, duas questões na verdade, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Aeroporto de Congonhas e o estádio de Morumbi. São duas construções que se falou e se fala até hoje muito, né? Da estrutura ao redor e inclusive brigas judiciais e tal. E, já tentaram tirar o aeroporto de lá porque é muito perigoso, tem muito prédio perto. O estádio do Morumbi é a mesma coisa, porque o bairro não comporta e tal. Ambas essas construções, e não estou defendendo lado nenhum, estou só analisando fatos. Sim. Ambas essas construções foram feitas quando não tinha nada. Nada ao redor. Nada ao redor. O lugar que é o estádio do Morumbi, inclusive, chamava Floresta, não sei do que. O clube, que é um dos clubes que originou o São Paulo, porque o Clube São Paulo, ele vem de dois clubes, né? Que era o Clube Paulistano e o São Paulo da Floresta. Era São Paulo da Floresta exatamente porque não tinha nada. E tinham muitas fazendas, né, para aquele lado. Era fazenda. Muitas, né? E aí a cidade foi crescendo ao redor, foi chegando perto. E aí se deu um problema logístico e de estrutura por conta de a cidade evoluir ao redor dessas duas construções. Isso foi pensado? Entendeu? E eu não estou falando que não foi pensado, tá? Eu estou provocando uma reflexão, que é a reflexão que nós Exato. também devemos fazer. Sim, desconstruindo, para entender. Tem que entender. Quem tá errado? Não sei. Hoje, não sei. Quem tá errado? Não sei. A gente não tava naquela época de planejamento. Não sei. Foi planejado? Não foi planejado? Foi planejado? Onde errou o planejamento? Ah, não foi planejado? Como eu posso consertar? O que hoje é possível fazer? Tem conserto? Hoje eu vejo, falando de São Paulo, tentando apagar o fogo de um jeitinho aqui. Vamos fazendo aqui. Meu, é insustentável. A gente que mora aqui em São Paulo sabe que é insustentável, referente a trânsito, referente à logística. Pô, cara, vamos falar de empresas, né? Se a maioria da população, 40%, sai da Zona Leste para ir para a Zona Sul, cara, vamos pensar um pouco mais. Tá certo isso? Não sei, tá certo. Pô, cara. Por que tem tanto trânsito? A malha viária tá errada? A nossa rede de Ou necessitar da malha viária para se locomover é que tá errado? Ou os meios de transporte que existem é que estão errados? É nesse nível que a reflexão tem que existir. Pensar fora da caixa. Totalmente. É foda. Que Maria. Mas é uma excelente oportunidade. E aí... Tem mais alguns dados aí pra gente falar pro público? Não tem. Era mais esse, né? Impactante, hein? Mas eu queria trazer uma reflexão bem profunda. Nós estamos falando de oportunidades, estamos falando de reconstrução pós-guerra, mas nós também não estamos falando de nada disso. Por quê? Porque oportunidade é para tudo. Já diria o filósofo, né? Brincando. A vida não é o que acontece nela, mas sim como você reage ao
que acontece nela. Aquelas frases frias. Mas é fria, mas é a realidade, né, cara? Ah, estamos falando de reconstrução de guerra. Estamos. É doloroso? Pós-guerra. É doloroso? Caralho. Sim, mas reconstrução ela é necessário sempre que você precisa ou que você tem uma destruição. E por isso que eu falei que nós estamos falando de construção civil, mas também não estamos falando de nada disso. Por quê? Tudo que acontece na sua vida pode ser uma devastação, uma destruição, uma guerra. E você tem oportunidade para fazer o quê? Reconstruir. Só corta a edição. É a hora que o Pedro faz um... Papo bom. Papo bom mesmo, assim. Acho que é um papo bom pra refletir. Não é só sobre a guerra, isso é verdade mesmo. Só foi profundo. Igual aqueles, aqueles memes, né? Videozinho da rede social, de videozinho curto, né? Que, isso aqui é assim, assim, assado, mas não tô falando disso. Né? E deixa no ar. Muito bom, muito bom. É bom refletir sobre essas coisas. Tornar mais ser humano. É isso. E agora eu vou propor um desafio para nós dois. Para finalizar, né? A pergunta final. É porque assim, a gente pega os convidados. Os convidados, né? De calça curta. E agora vamos nos pegar de calça curta. Puta merda. Lá vem. Qualquer coisa eu corto. Né? Se a gente. E para nós dois. Se a gente pudesse. Resumir toda essa reflexão que nós trouxemos nesse bate-papo em uma única frase, sabendo que essa frase inspiraria o mundo inteiro dentro desse tema, né? Que frase seria essa? Dentro desse tema. É porque a gente pede para os convidados resumir a essência deles, né? Uma frase. Mas vamos resumir a essência desse episódio em uma frase, sabendo que essa frase vai inspirar o mundo inteiro. Que frase seria essa? Pesado, hein? Pesado. Vamos aproveitar essa oportunidade. Já que a gente falou tanto de oportunidade, vamos aproveitar essa oportunidade. Pesado. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, né? Que é... Seja a mudança que é... Como que é? Be the change. Seja a mudança que você quer. Como que é a frase? Seja você a mudança que você quer ver no no mundo. futuro. Ou no futuro, né? É uma frase que eu carrego. E ela é um pouco profunda porque fala... É bem abrangente essa fala, né? Essa frase. Porque a gente tá falando de muitas coisas, né? E ao mesmo tempo não tá falando de muitas coisas. Então acaba sendo um pouco profundo, cara. Mas envolve um pouco o lado emocional, eu acho. Quando a gente fala desse... A gente falou muito friamente sobre o pós-guerra. Só que eu acho que pra você trazer uma frase, você tem que trazer um pouco o lado mais emocional, né, cara? E pô, Você tem que pegar o contexto, entendeu? completo. A gente tá falando só com uma parte bem específica. Exato, cara. O contexto que é gigantesco. Exato, cara. De verdade, eu não consigo nem pensar, mano, porque passa um mix de coisas na minha cabeça. Né? Não sei se você pensou numa frase pra falar. Você pensou em alguma frase? Eu vou te dizer que assim, a essência específica dessa parte que nós fizemos o bate-papo hoje. Foi assim que eu pensei, tá? Foi dessa forma.
Eu entendo o que você falou, porque realmente é isso. Não dá pra você. Tem coisas que não dá pra você desconectar. É até irresponsável, talvez, você desconectar algumas coisas que são impossíveis serem desconectadas, serem separadas. Mas o que eu pensei foi. Posso sintetizar. A gente tem o tempo de Cronos, que é o tempo do relógio, e o tempo de Deus. Ambos acontecendo juntos, né? E estou contextualizando para trazer a consciência de que ninguém tem a capacidade de prever o que vai acontecer. Ninguém tem essa capacidade de prever o que vai acontecer. Porém, a frase é: abrace a todo instante a oportunidade de se transformar, porque se transformando, você transforma o meio que você está inserido. É bem filosófico, vamos colocar assim, tá? Sim. Porque é uma reflexão, uma frase que, assim, você vai falar para 1000 pessoas, eu tenho certeza que as 1000 pessoas terão 1000 interpretações diferentes. Sim. E é para ser assim. Se as 1000 pessoas tiverem 1000 interpretações diferentes, tá certo. Certo entre aspas, porque não tem certo e errado, mas é muito individual, personalizado. É oportunidade. Nua e crua. E aí quando a gente fala isso, tem que ter a mente aberta, né? Pra tudo isso. Vou falar aqui não vai ser uma frase, mas vai ser um relato, inclusive do livro que eu tô lendo, que é, de novo, né? Quem mexeu no meu queijo. Se o seu queijo, quando eu falo queijo, você interpreta como você quiser. Seu queijo pode ser dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser o que você pode quiser. Pode ser sua zona de conforto, pode ser o que você quiser. É amplo. A interpretação é sua. Entendeu? A oportunidade é sua. Entendeu? Se você tá na estação de queijo Q, comendo o seu queijo todo dia, e o seu queijo acabar, vai pra estação de queijo T. Você vai encontrar queijo lá. É simples assim. Esteja disposto a mudar. Isso acompanha junto com a frase da oportunidade. Porque tem muita gente que acabou o queijo na estação de queijo Q, acabou a vida. Não sai daquele labirinto, fica preso, não está disposto a ir atrás de outro queijo porque está na zona de conforto. Fala, pô, mas eu vou de novo naquela estação, eu vou andar todo o labirinto de novo atrás de um novo queijo. Esteja disposto à mudança. Acho que é isso. A vida é movimento. Acompanha junto também essa frase. Sempre. A vida é movimento. Puta, cara, esse livro é sensacional. Eu já falei, né? Todo mundo tem que ler Quem Mexeu no Meu Queijo. Acho que é uma leitura que tem que fazer todo ano. Todo ano. E ó, sério, todo ano. É um livro simples, cara. E eu vou agora entregar a idade. Quem Mexeu no Meu Queijo é padrão série Vagalume, aqueles livrinhos assim de, 20 páginas, leitura rápida. É. Dependendo do perfil do leitor, em um dia. Em horas. Sim. Talvez até minutos, porque leitura extremamente fácil, leve
Excelente. Extenso. Leve. Extenso. Eu tô sendo bonzinho, tá? Porque o nível de profundidade das reflexões que ele causa, você vai ver que não tem nada de leve. Mas a leitura é leve, o livro é leve e, assim, Bem bacana. excelente. Bem bacana. Excelente leitura. Certo. O bate-papo de 20 minutos rendeu, né? Na nossa inocência, falaríamos 20 minutos. No máximo, no máximo. Mas é um bate-papo legal, né? É uma reflexão legal que a gente traz que acho que poucas pessoas, né, acabam refletindo sobre esse ponto, né? Porque a gente fala, quando a gente fala guerra, a gente fala de muita dor, né, cara? Além do lado político, que é aquele negócio, um tá certo, outro tá errado, aí vem muito o lado da dor, que é triste. Mas a gente tentou trazer o outro lado, que é o pós, né? É a reconstrução, né? Que é um lado que você tem que ser um pouco frio, né, cara, pra falar. Tem que deixar um pouco de lado essa dor, essa politicagem e pensar. A gente tá se colocando num pós aqui, né? Nesse Mas assim, episódio, né? vamos colocar de outra maneira. Porque frio é uma palavra que existe o risco de levar para outro lugar. Hum, A gente está sendo analítico. é isso. Porque a análise é feita em cima de dados. É isso. Simples, nu e cru. É isso. Simples. Certo? Mesmo que você analise sentimento, você está analisando em cima de dados. Nu e cru. É foda. Mas. Vocês precisam ver a cara do produtor aqui. É que é mais um episódio novo, não é não? Mais um episódio Mais novo. um episódio novo. O produtor vai ficar até vermelho. Ele vai cortar. Mas foi muito bom o bate-papo. É isso. E a vocês que nos assistem, espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho com as reflexões que você pode fazer, que você tem a oportunidade de fazer. Espero que você tenha gostado. Gratidão pela audiência. Aquele desejo de sempre, repetitivo, mas que é do coração mais profundo. Compartilhem para que a nossa mensagem seja abrangente, porque um dos nossos propósitos é disseminar informação. E curte, dá o joinha, né? Ajuda muito a gente. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Deixe seus comentários. Se gostou, se não gostou, se quer alguma informação a mais, deixe seus comentários. E nos sigam, né, nas redes sociais. Nosso contato sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Axé e boa oportunidade para você. Valeu.